Muito importante a gente saber, né, que as teorias racistas foram pensadas por uma elite econômica, né, que deliberadamente sabiam muito bem o que estavam fazendo. Nesse sentido, é importante ressaltar as teorias biologizantes do século XIX, o que a gente chama de racismo científico, né, que, para legitimar a dominação da Europa nas Américas, criou todas essas teorias de que negros eram inferiores, não tinham as mesmas capacidades intelectuais devido ao tamanho do cérebro, eram ligados ao corpo, à animalidade, como uma forma de justificar a opressão, como forma de justificar a escravidão. E essas teorias racistas, por mais que em nenhum lugar sério hoje essas teorias sejam levadas em consideração, elas ainda estão muito presentes no nosso imaginário social. Elas ainda estão muito presentes, né, na memória social. E Abdias do Nascimento vai nos ensinar, né, em Genocídio do Negro Brasileiro, que genocídio é toda forma de aniquilação de um povo, a aniquilação da cultura, a aniquilação política. Quando se mata uma cultura, se mata um povo. Quando se mata os saberes, as epistemologias de um povo, se mata um povo. Sou Catícia Ribeiro, doutora em Filosofias Africanas, e hoje eu convidei Mônica Ventura, artista visual, para que a gente possa fazer um diálogo sobre filosofias africanas e sobre arte, como filosofia e arte dialogam, né, para pensar o passado, presente e futuro e os impactos na realidade contemporânea. E para isso hoje nós iremos no Espaço TAS. Prazer em te conhecer, Mônica. Nossa, tudo bem? Tudo, estou super encantada, Catiusca. Não, e eu também, vendo o teu trabalho e vendo que eu já conheci o teu trabalho de outros lugares, né? E aí depois que a gente vai se encontrando, vai se alinhando, então eu queria que você me falasse um pouco mais de você e como que a arte entra na sua vida, assim, porque eu fiquei encantada pela tua arte, né? Pela forma, o seu olhar, sabe? Seu olhar pela arte, assim. Sim, a arte sempre permeou, desde a minha infância, assim, algo que já me atingia mesmo, né? Para olhar para a sensibilidade de criar. Eu sou uma menina periférica do Embu das Artes, que é faz parte da Grande São Paulo. Eu me graduei em Desenho Industrial pela Fundação Armando Álvares Penteado, né, a FAAP, e hoje eu faço mestrado em Poéticas Visuais na ECA, né, na USP. Sim. E eu estou falando sobre esculturas orgânicas, falando também dessa ideia de construção de arte decolonial, na busca de materiais que fogem um pouco do habitual, né, dentro das galerias e tal, e olhando para tecnologias ancestrais, que seriam as arquiteturas vernaculares, por exemplo, sabe? Maneira de construir com palha, barro, isso super me interessa. Gente, que bonito isso. Total. E a ideia de arte também, acho que a gente tem que pensar o que a gente entende por arte hoje em dia, né? E o que é a arte ao longo da humanidade, né? Então, acho que a gente está muito contaminado com a ideia de arte ocidental, infelizmente, né? Toda a sociedade, ela já tem uma ideia pré-estabelecida do que é arte, o que vai encontrar numa galeria. E isso é moderno, né? É atual, assim. Mas a arte, se a gente vai voltar para trás, uma arte milenar, uma arte ancestral, ela já convivia dentro da sociedade ali. E às vezes ela tinha uma função que ela não era para ser contemplada, não que não fosse beleza e bonito, mas às vezes tinha uma função ritualística. Só a gente pensar os cocares, os mantos sagrados, as máscaras africanas, né? Isso é arte. Mas isso também tinha uma função, né? Uma função social. E não quer dizer que o artista ali ele não tinha um lugar de destaque. Pelo contrário, ele era o artista, ele era o artesão, mas ele estava vivendo ali num lugar de igualdade dentro da sociedade, não destacado, né? Como a humanidade coloca a arte como algo quase que inalcançável. A filosofia também. Pois é, a filosofia também tem isso, né? E filosofia é uma coisa que acaba sendo bem distante, né? Sim, mas eu acho que é porque também como é desenhado esse modelo de filosofia, né? Que botequim também é filosofia. Exato. Eu acho que a gente precisa discutir o que é filosofia, né? Discutir o que é filosofia e discutir qual o papel mesmo da filosofia, né? Uma das coisas assim que eu tive muito esforço
em querer fazer com a filosofia, e por isso que eu trouxe a filosofia, porque a filosofia, ela tá e precisa estar para todas as pessoas. Mas vem cá, Katiuska, você falou que os ancestrais que escolheram a filosofia para você, mas tem alguma coisa que os ancestrais não escolhem pra gente? Porque eu tava pensando nisso quando você falou. E a arte também, por mais que ela tenha vindo como um olhar na minha infância, tipo, de fato eu não escolhi, né? As coisas foram acontecendo, porque foi difícil acessar. A gente tem caminhos, né? E eu acredito, às vezes, muitas das vezes, eu acho que quando os caminhos se refazem, né? Porque o caminho já estava apresentado e a ancestralidade já sabia, e aí ela vai redesenhando, vai realocando, assim. Estudei as outras filosofias e tal, as filosofias ditas filosofias da tradição, né? E eu acho que a gente tem que discutir o que é tradição, né? Porque a gente tem uma tradição ocidental, a gente tem uma tradição africana, a gente tem uma tradição dos povos originários, então tudo é tradição, né? Então... E no Brasil tem essa confluência, né, de todas essas filosofias e culturas, né? E é uma coisa que a gente traz muito nas filosofias africanas, que é uma filosofia pluriversal, né? Pluriversal. Então, se ela é pluriversal, se ela é plural, se ela tem a possibilidade de reconhecer isso que você falou assim, no Botequim tem filosofia, e é isso, no Botequim tem filosofia, na roda de samba tem filosofia, no rap, no funk, no Islã, tudo é filosofia, né? Porque todo ser que pensa produz filosofia. Então, a filosofia, ela não é um atributo de quem estuda filosofia, né? Ela é um atributo da vida. Nós precisamos desprender o olhar do Ocidente. Não dá para pensar as filosofias africanas com o olhar do Ocidente. Você não vai conseguir olhar o mundo, interpretar o mundo atravessado por esse processo filosófico ocidental, que é uma forma e uma maneira de produzir filosofia que olha para esse lugar, mas que não é como as filosofias africanas, por exemplo, olham, né? Então faz todo sentido essa relação, essa troca com a natureza, com as árvores, ciclos, com os animais, né? Com esses ciclos. Você está entendendo essa relação? A gente está fazendo uma viagem dentro do corpo, né? Então você é um recém-nascido, você é uma criança, você é um jovem, um adulto, um velho. E aí você migra para outro corpo, né? Então, tipo, você tem uma continuidade. Isso. E os ancestrais estão aí nessa roda também, né? Dessa continuidade de vida. Do passado, presente e futuro. Total. Por isso que as espiritualidades de matriz africana, elas são fundamentais. Porque, por exemplo, o meu corpo também é um corpo que experimenta uma energia, que é uma energia que não é uma energia do concreto. Como a gente explica isso? Da razão, né? Eu sou raspada para orixá. Esse orixá também entra no meu corpo, né? Eu sou isso, né? Eu sou essa relação intrínseca com esse ancestral. E é um ancestral que você não vê materializado, mas que é vivo. E eu sempre falo, só de você falar, pensar, se materializou. E a arte também, ela tem o poder de organizar a matéria, né? Sim. A matéria física, né? Sim. Como você vai organizar e vai criar uma narrativa a partir dessa organização, que é uma organização de pensamento, mas é uma organização de matéria também, uma organização material. E assim, é um desafio, isso sempre é um grande desafio. Total, eu acho. Eu também acho que os ancestrais, eles também estão por trás, porque muitos dos meus trabalhos depois atribuem sentidos, né? Algumas pessoas um pouco mais com mais ciência de algumas filosofias, elas vêm me falar coisas. Eu falo, cara, eu não tenho ideia disso. Eu fui perpassada e a coisa aconteceu. Recentemente eu tive uma exposição em Otim e na abertura os ogés do Ilê Axipá de Salvador, que são iniciados no culto aos ancestrais. E eles têm uma frase que é: os iniciados não morrem. Muito bonito, né? Por sinal. E eles estavam, assim, me agradecendo pela obra que eu tinha feito. Eu falei, gente, mas por quê? Assim, né? Eu não entendo isso. Eu falo, é muito importante pra gente. Eu entendi que os ancestrais, de alguma maneira, eles falam através da minha arte. Não, eles falam total. Totalmente. Total, assim, já parou pra pensar assim, que start é esse que faz com que você olhe e produza? E principalmente, né, quando você olha e produz, e como isso impacta quem está assistindo. Exato, a experiência do outro, né? Isso me agrada e me atrai muito, porque vem do design, né? Eu sou formada em design e a gente sempre estudou a ideia da experiência do usuário no design. O design, né, ele é baseado nisso. Então a Apple faz uma coisa que não tem botão, mas você faz assim e abre um mundo. Isso é pensar na experiência do usuário. E a arte, eu levo essa minha formação para a arte também. Sempre estou tendo o cuidado de pensar na experiência do outro, né? O que vai tocar. Você pode gostar ou não gostar, que eu acho que isso é super válido dentro da arte.
cada um vai ter um lugar ali de acesso cognitivo, obviamente, dentro da sua criação, para entender alguma coisa ou outra, mas ultimamente eu tenho pensado, o que é de valoroso é pensar que é uma mulher negra criando no Brasil, perfeito. nas condições que o Brasil, historicamente, a gente sabe. Então, assim, cara, os méritos são esses. Você pode não gostar ou gostar, mas é uma mulher negra, jovem, ali no lugar de comando, de poder, de poder contar uma narrativa em vida, sabe? E curtir esse E aí, para você ver a vida. ideia mesmo de ser, da ideia, se você pensar na metáfora de ser da luz do dia, que mesmo quando você retornar, a arte fica viva. Sim, e a gente cai nesse lugar aqui também que a gente pode pensar no colecionismo consciente, que hoje em dia se fala, é um lugar, não só o colecionismo, mas também a ideia da instituição de arte. Então, a arte, ela vem para ficar. A gente estava falando no começo, outro momento, sobre os museus na Europa. Sim. Egito, né, Berlim, em Paris. Então, são narrativas que ficam. E pensando em arte contemporânea brasileira, quais são as narrativas que vão ficar para o futuro? Quais são as narrativas que vão contar a nossa história? Bom, eu acredito muito que o que vai ficar no futuro é o que a gente construiu desde o passado, né? Há um interdito em relação à vida da população negra quando essa é a população que acumula uma série de violências e acaba ficando na base da pirâmide social. Há um interdito em relação às epistemologias negras quando essas epistemologias não estão presentes na academia, que ainda é uma academia eurocêntrica, pautada no falologocentrismo, como vai chamar o Derrida, esse pensamento pautado na perspectiva do homem branco europeu. Há um interdito quando esses grupos sociais não têm as mesmas oportunidades, concretamente falando, de ocuparem outros espaços que não sejam os lugares da subalternidade ou os lugares da objetificação ou o lugar dos objetos de ódio, daqueles que foram construídos como objetos. Então, discutir lugares de fala é a gente fazer a pergunta: é realístico que somente um grupo domine a produção do saber? É realístico que na nossa historiografia tradicional a história, pela perspectiva da população negra, não seja contada? E contar a história pela perspectiva da população negra, tornar-se sujeito é fundamental, inclusive para romper com essas narrativas que estão pautadas no ódio e na violência para com a população negra. Ou como dizia Walter Benjamin em tese sobre o conceito de história, é necessário contar a história a contrapelo, pela perspectiva dos vencidos, senão os vencedores nunca cessam de vencer. Eu vejo a filosofia muito atrelada a essa compreensão. Se a gente pensar nos sistemas operandos aqui da sociedade ocidental mesmo, se a gente pensar Descartes, quando ele separa o corpo da mente, ele já vai criar esse indivíduo que domina o corpo, o dele, homem, e os dos demais, criando e coisificando. E aí depois você vai ter ali Newton e Kant, que intensificam essa ideia, E são essas estruturas burocráticas, jurídicas e sociais, que a gente vive. E isso espelha na arte. Porque, na verdade, uma questão que a gente precisa também trazer, isso que você trouxe é muito importante, que quando há essa ruptura, e há essa dicotomização, também cria-se ali um modelo de cultura, cria-se um modelo de humanidade, e aí você acaba engessando também a arte muito dentro desse modelo, porque precisa atender a esse ideal de sujeito. Então, por exemplo, quando a gente volta para as filosofias africanas, você não faz essa desconexão, você não faz esse desmembramento do sujeito, porque ele é razão, mas ele também é emoção. Na minha arte eu acho muito legal reconstruir uma ideia tipo que o mundo ocidental fez muito. A partir do século XVIII, com a ideia do iluminismo, você tem a Europa, Sim. quando sendo esse lugar central e de uma verdade absoluta e que cria uma ideia universal do que é beleza, por exemplo. Sim. Então,
a partir da beleza, da estética, que é uma ideia aristotélica, e aí você tem, né, hoje em dia, essa ideia do belo. Tudo que foge da ideia da arte eurocentrada, ela vai criar a ideia de um primitivismo, por exemplo. Então, perfeito. a gente pode pensar que, por muito tempo, a arte vinda das colônias, né, os europeus entenderam como muito primitivo, muito sem qualidade. O que não atende a esse modelo de arte, o que não atende a esse modelo de filosofia, o que não atende a esse modelo, é isso, é primitivo, é não validado, né? Não tem essa validação, não tem esse reconhecimento. E aí é interessante tu dizer isso porque isso espelha em diversas ideias de arte, né? Tipo, o que é arte? Uma vez eu vi o professor Carlos Moore falando algo muito importante, que ele dizia assim, que as pessoas falam assim, eu gosto de ouvir música clássica. E aí, automaticamente, quando você fala que gosta de ouvir música clássica, você vai ser direcionado. Mas todos os povos construíram música clássica. Claro, né? Tem essa ideia do erudito, isso, né? Que, o que é o clássico, o que é o clássico para o africano, o que é o clássico para os povos asiáticos. Dança, por exemplo. Eu fui fazer aula de dança clássica africana. E é a dança do povo, assim, do povo que eu fui falar do vilarejo. Sim. Então, é a música para louvar a safra que veio, assim, sabe? De um determinado fruto, de alguma determinada verdura. E aí você tem aquela dança específica. E é lindo. E é clássico, é considerado balé clássico africano. É que esse espelho, né? A gente tem que pensar que esse espelho, ele mirou só para um lado, né? Esse espelho do belo. Porque é o lado europeu. E ele não fez essa volta. Não, assim, e nem se pretende, assim. Sabe, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Mongobi Ramose, que é um filósofo sul-africano, e ele trouxe, por exemplo, a questão do universal, né? Ele vai dizer que tudo que é universal é único, parte de um único eixo, né? Então, para que a gente consiga identificar outros modelos de filosofia, outros modelos de arte, outros modelos, é importante você partir de uma proposta e de uma ideia que seja pluriversal. Né? Você tem sim a arte, que é a arte produzida pelos povos ocidentais, mas você tem a arte que é produzida pelos povos asiáticos, você tem a arte que é produzida pelos povos indígenas, você tem a arte que é produzida pelos povos indianos, pelos povos africanos, porque é de um egocentrismo, né? Você ter uma régua para entendimento da arte, né? A gente estava falando, eu falei para você que eu sou apaixonada pelo Basquiat. E você falou até que a arte dele é uma disruptura, né? Daquele cenário da pop art, né? Ele veio dar um frescor ali para um cenário. Sim. Eu acho que se a gente pode pensar também que ele é um precursor da arte decolonial. Total. Porque a arte decolonial, que a gente até falou antes, o que a gente pode entender? São artistas contemporâneos, né? Hoje em dia se fala muito da arte decolonial, que vai fugir de uma experiência eurocêntrica, canônica, né? Mas o que está dentro da arte decolonial? Arte de manicômio, por exemplo. Ali se cria arte, ali se cria filosofia e conceitos. A arte das periferias, a arte de pessoas racializadas, a arte contemporânea indígena, né? Que esse movimento tem crescido cada vez mais. A arte preta, tudo isso é arte decolonial. E o Basquiat, ele veio, né, fazer uma disruptura e ele trouxe também uma sofisticação. Isso não quer dizer que a obra dele, ele não estava olhando para o primitivismo, né, nesse lugar errôneo, mas ele estava olhando para os ancestrais, né, e ele trouxe algo moderno ao mesmo tempo, que é um poder a arte, assim. Sim. Esse poder que você faz aqui, né, que uma mulher feliz é um ato revolucionário. Então, essa frase, uma mulher negra feliz é um ato revolucionário, é uma frase da Juliana Borges, jornalista, escritora, ativista, mulher preta, uma amiga, uma pessoa muito generosa, e eu pude amplificar essa frase através dessa obra, que é um letreiro luminoso, justamente porque parte de uma pesquisa sobre o que seria estratégias do feminismo, né? E aí eu diante dessa pergunta, que foi um convite a uma exposição, eu trouxe o que estava em voga dentro do feminismo negro, que é o que me toca, né? A intersecção entre raça e gênero, no meu caso, mulher negra. E essa frase, a Juliana vai falar sobre revolução, mas não é uma revolução simplesmente de ir para a rua e estar muito feliz e pular e gritar. Acho que é uma revolução permanente, uma mudança de estrutura da sociedade. Sim. Essa frase, ela também vai partir de uma pesquisa, de uma investigação que eu estava fazendo sobre os recortes de jornais da época da escravidão. Então, as pessoas escravizadas, elas eram anunciadas como produtos, objetos nos jornais. E um recorte vai falar de uma maneira assim bem trivial.
Vende-se uma mulher negra, 30 anos, ótima cozinheira e de boa aparência. 1.800 mil réis, tratar na Rua da Alfândega, tal. E eu vendo isso, né, hoje em dia, século XXI, super espantada como isso aconteceu. Como esses corpos foram objetificados, né? E aí você pode criar uma linha de historiográfica sobre a presença da mulher afrodescendente nas campanhas publicitárias. Então, a presença delas, né? E por um período foram nulas. Essa presença não existiu. E aí, quando eu penso no slogan, indo para minha infância e tal, quando a gente era impactada por comerciais de TV, né? E eu não lembro de um slogan que eu via uma mulher negra dizendo, né? Como, por exemplo, L'Oréal, porque eu mereço, né? Então, você tem cabelos esvoaçantes, lindos, lisos, né? Nada contra, acho que tem uma beleza em tudo, mas não tinha o referencial da mulher negra ali. Então, eu cresci sem esse referencial. Então, eu me vejo tendo que trazer um slogan para a nossa geração. E nada mais justo do que olhar para as nossas filósofas, as nossas ativistas negras, né? As nossas militantes e feministas, e aí eu trago essa frase da Juliana, que foi certeira. E você acredita que no futuro a gente consiga fazer com que essas mulheres, e aí estou pensando mulheres mesmo, mulheres claro. No âmbito geral, que estão nesse lugar produzindo arte, a gente consegue fazer com que elas se entendam enquanto artistas? Olha, eu espero que sim, porque eu acho que cada vez mais a arte ela tem acessado diferentes camadas na sociedade e o entendimento de arte também ele está se ampliando e está saindo desse lugar erudito, muito clássico e virando uma linguagem acessível e de direito a todos, porque eu acho que a arte ela tem um papel social, um papel importante também de desenvolvimento cognitivo, intelectual, sabe, da pessoa. Então... E pensando em mulheres pretas, que é um ato revolucionário, no futuro a gente pode dizer que a grande revolução é reconhecer as mulheres pretas como agentes dessa transformação. Totalmente. Assim, elas sempre fizeram arte, elas sempre fizeram filosofia, elas sempre fizeram história, elas sempre fizeram geografia, sempre fizeram matemática. Hoje essas mulheres, né, a gente vê as mulheres que são baianas do Acarajé, por exemplo, são grandes arquitetas da economia, né? Porque as mulheres conseguiram, quando você pega a história... Que lindo isso, né? Pensar isso. Você pensar nisso. Edificando, assim, vários estratos da sociedade. Sim, né? E se a gente está pensando aqui filosoficamente, assim, né? Como a filosofia nos ajuda a pensar e reconhecer esse lugar enquanto humano, enquanto produção de filosofia, produção de arte. Porque isso é arte. É a minha grande esperança, que a filosofia dê conta para a gente conseguir construir esse pensamento. Porque é necessário e, assim, é para ontem já, sabe? Irmã, obrigada. Adorei, amei de verdade, assim, que a gente possa nos encontrar muitas vezes para falar sobre arte, filosofia, sobre vida. Incrível, também adorei te conhecer e estar aqui com você um pouquinho. Ai, axé. Então não basta somente a oposição ao racismo, vai dizer a Bell Hooks. Porque a gente se opõe ao racismo, fica um espaço vazio. O que fazemos com esse espaço vazio? Então, obviamente, é importante que a gente trace todas as construções filosóficas que não são meramente teorias, construções teóricas, para entender esse lugar do outro, mas também, depois de se opor, o que fazemos com esse espaço vazio? Não vai dizer Bell Hooks, precisamos transformar, precisamos nos tornarmos sujeitos, precisamos, além de opor, pensar saberes, construções que nos restituam de humanidade, que sejam pensadas a partir de outros lugares sociais, de outras perspectivas, teorias que não sejam pautadas no ódio e na violência, teorias que nos possibilitem outras existências, outras formas de existir.